na sua mão. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa explicando o que muda no Código de Trânsito Brasileiro com a aprovação do projeto de lei que tramitava no Congresso. A carteira de motorista, por exemplo, vai ter uma validade maior. O limite de pontos para perder a habilitação também subiu. Agora falta só a sanção do presidente Jair Bolsonaro. As suas punições mais severas. 2 traficantes foram presos em uma operação da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. Entre os detidos está uma mulher que coordenava a distribuição de crack na região. O traficante conhecido como Elias Maluco, que foi condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, foi encontrado morto dentro da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Catanduvas, no Paraná. Ocultação de cadáver. A média móvel de casos, que vinha em queda nas últimas semanas, passou a subir nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A inversão coincide com os dias seguintes ao feriado de 7 de setembro. Porque as praias estão abusando. Em todo o Brasil, a média móvel de mortes por Covid-19 está em alta na comparação com 2 semanas atrás. Além do Rio e de São Paulo, outros estados também acompanham essa tendência de agravamento da pandemia. A média móvel de casos no país está atualmente num patamar parecido com o que foi registrado em 8 de setembro. É o que mostram os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A média de contaminações no Brasil está em 29.906. Um pouco abaixo do número divulgado há 14 dias. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3.900.000 pessoas já se recuperaram da doença no Brasil. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou hoje medidas mais rígidas para conter o avanço da Covid-19. O aumento de casos da doença no país levou o governo a alterar até o funcionamento dos tradicionais pubs. Britânicos não têm preço e que deve permanecer como prioridade. Já o Ministério da Saúde do Brasil aprovou o plano da Confederação Brasileira de Futebol para a volta gradual dos torcedores aos estádios. A partir de agora, clubes, prefeituras e governos estaduais serão consultados pela CBF para definir a reabertura das arquibancadas. Isso é uma irresponsabilidade. Flamengo e Barcelona de Guayaquil jogam neste momento pela Taça Conmebol Libertadores e o jogo está 2-0 para a equipe rubro-negra. Durante a tarde, a partida chegou a ser suspensa. A rubro-negra agora só espera um final feliz. A tradicional corrida de São Silvestre foi adiada pela primeira vez em 95 anos. Por causa da pandemia, a prova, que sempre acontece no dia 31 de dezembro, será realizada em 11 de julho do ano que vem. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou... reduzido. 58% das agências do INSS com previsão de retornar com os atendimentos presenciais funcionaram nesta terça-feira. Os 2 irmãos chegaram na hora marcada à agência do INSS. Acabou a greve dos Correios, que durou mais de um mês. Os funcionários aceitaram a proposta do Tribunal Superior do Trabalho de reajuste de 2,6%. A volta ao trabalho está prevista para as 10 da noite de hoje. A compra de cursos online aumentou na pandemia. Em alguns casos, a procura por aulas especializadas em concursos públicos triplicou. Com mais tempo livre, os chamados concurseiros querem turbinar os estudos com economia, praticidade e segurança. Mas que um desejo passar no concurso... A gente faz tudo por um sonho. Acho que é essa a realidade. A Receita Federal abre amanhã a consulta ao 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2020. O crédito para quem tem direito será depositado no dia 30 de setembro, num total de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Você vai ver a seguir. A primavera começa com chuva no Sudeste. A água não para de cair na cidade do Rio de Janeiro e causa transtornos. Estados Unidos ultrapassam as 200.000 mortes pelo coronavírus. Greenpeace afirma que fogo para abrir pastagem pode ter iniciado os incêndios no Pantanal. O SBT Brasil volta já já.
olhos bem abertos. Tá na cara que ela quer comprar o voto de todo mundo. Ninguém sai dando presentinho por aí toda hora sem querer nada em troca. Essa mulher tá armando alguma. Porque senão, vão se dar muito mal. Pelo menos não vão me dar muito trabalho, estão caindo na minha direitinho. Hoje, 9 da noite, Chiquititas. Tá chovendo há 24 horas sem parar na cidade do Rio de Janeiro. Em um dos bairros da capital fluminense, chegou a chover 5 vezes mais do que o esperado para todo o mês de setembro. Moradores não conseguiram sair de casa. A chuva persiste no Rio de Janeiro nesta quarta-feira e perde força à noite quando se desloca em direção ao Espírito Santo. A previsão de temporais para as regiões norte e centro-oeste. O interior do Nordeste segue seco e quente e uma chuva rápida cai no litoral. No sul do país, o sol predomina e a sensação de frio diminui. Hoje, na despedida do inverno, a cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, amanheceu coberta por flocos de gelo. Roupas que tinham sido deixadas no varal congelaram com as temperaturas negativas. Termômetros marcaram quase 4 graus abaixo de zero. Em Curitiba, a máxima chega aos 20 graus amanhã. Termômetros marcam 23 graus em Vitória e 28 no Recife. Em Brasília, faz 27. Na capital paulista, a quarta-feira continua nublada, com garoa e máxima de 20 graus. O sol retorna na quinta e as temperaturas chegam aos 24 graus. Veja a seguir. Em discurso na ONU, Jair Bolsonaro culpa índios e caboclos por queimadas na Amazônia. E Donald Trump diz que a China precisa ser responsabilizada pela pandemia do novo coronavírus. Palmeiras de sangue frio para enfrentar o Guarani na Libertadores. Gremistas contra Colorados, 6 meses depois. Tá chegando a hora de mais um Grenal. O SBT Brasil volta já já. Representantes de mais de 30 países discursaram hoje na Assembleia Geral da ONU, que neste ano marca os 75 anos da organização. Por causa da pandemia, os discursos dos chefes de Estado foram à distância pela primeira vez na história das Nações Unidas. E a Covid-19 foi o tema principal. Disse o presidente do Irã. E durante o discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro responsabilizou índios e caboclos pelas queimadas no Brasil. Bolsonaro disse ainda que o Brasil é vítima de uma campanha internacional de desinformação e defendeu as medidas tomadas pelo governo durante a pandemia. Bolsonaro começou o discurso de... O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje a audiência pública sobre as questões ambientais. A Corte vai julgar se houve omissão do governo federal na administração dos recursos do Fundo Nacional sobre o Clima. Os incêndios no Pantanal podem ter começado em propriedades rurais que usaram o fogo para abrir novas pastagens. As chamas já destruíram 15% do bioma brasileiro. A chuva que veio ajudou, claro, mas foi muito pouco perto do que precisa. O Senado aprovou a medida provisória que concede aumento salarial para policiais civis, militares e bombeiros do Distrito Federal. A proposta determina um reajuste de 25% na bonificação mensal para policiais e bombeiros militares e aumento de 8% para policiais civis, todos retroativos a janeiro deste ano. A medida também corrige a tabela salarial dos policiais civis e militares e bombeiros da ativa e aposentados dos ex-territórios do Amapá, Rondônia e Roraima. O texto segue agora para a sanção do presidente. O mundo está próximo de atingir a marca de 1 milhão de vidas perdidas para a Covid-19. Segundo dados da Universidade Americana Johns Hopkins, hoje os Estados Unidos se tornaram o primeiro país a ultrapassar as 200 mil mortes. A data de reabertura será definida em conjunto entre os governos do Paraguai e do Brasil. E agora o futebol. Amanhã tem mais uma rodada da Libertadores na tela do SBT. O Palmeiras joga para manter a liderança no grupo C. Já Porto Alegre, Raquel, vai se dividir em 2 cores. Metade vermelha do Internacional e a outra metade azul do Grêmio.
Antes... Depois, em Manta, não será o primeiro jogo do clube brasileiro naquela cidade. O começo de uma nova história, bem diferente de tudo que aconteceu em tempos de Grenal. Esse grande clássico, Internacional e Grêmio, vai ser mostrado para todo o Brasil aqui na tela do SBT. Quem mora no estado de São Paulo e na cidade de Goiânia vai acompanhar a partida entre Guarani do Paraguai e Palmeiras. Então é isso, tem jogo para todo mundo. Boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.